Queridos, permitam-me retomar a leitura da página 143. 143, eu vou voltar um pouco na leitura. Tudo bem? Até porque no último estudo, o nosso irmão José Maria me lembrou de que eu fiquei de explicar para os irmãos essa capa aqui, né? A capa do nosso livro. Olhem para os irmãos verem a capa. Essa capa, ela foi desenhada no lápis mesmo, né? Foi o irmão Gil quem desenhou, que fez essa criação aqui deste coração fruto, né? Observa no seu livro aí, nessa capa, que você tem um coração. Não tem um coração ou não? Você vê que também as coronárias, né? Ou que sejam as artérias, né? As artérias do coração estão aí, e uma delas se desdobra numa serpente. Sim ou não? Então, essa serpente que está aí nesse coração, ela tem suas raízes profundas dentro do coração. Uma artéria que se torna serpente. Mas você também observa que esse coração também, ele tem um aspecto de um fruto. Não é? Um aspecto de um fruto. Essa parte inferior do coração pode parecer um fruto. E esse fruto está mordido, essa parte amarela. Não sei se se ficou claro, né, a ideia. Mas é um fruto que foi de gordura. Não é gordura não, essa aí é o fruto que foi mordido. Alguém mais já tinha visto gordura? Gordura também? Gordura. Mas e agora, vocês estão vendo uma mordida ou uma gordura? Mas e agora, os irmãos estão vendo gordura ou mordida? Nunca mais os irmãos vão ver gordura aqui, né? Aqui foi uma mordida, viu, pessoal? Não tem nada de gordura não. Então essa mordida. E sobre o coração tem uma coroa de espinhos, né? Teve uma pessoa que me perguntou se aqui é o Sagrado Coração de Jesus, né? Falei, não, por até que tem alguma aparência, mas não. Bem, de todo modo, essa figura ela ilustra muito bem o conteúdo do livro. Por isso eu vou voltar com os irmãos na página 143 para a gente dar seguimento em que esses caracteres serão explicados. Serão todos explicados. De todo modo, a ideia é que a serpente aqui, ela ou nasce do coração, tem essa primeira possibilidade, ou ela se enraiza no coração, também tem essa possibilidade. Demonstrando que aquele fruto comido no Éden, ele não é um fruto literal, mas ele representa um procedimento, uma atitude do coração, né? Por isso está aqui. E essa coroa de espinho fala de redenção. Então, a partir da página 143, nós vamos voltar aqui um pouquinho na leitura. O último parágrafo, essas questões ficarão bem claras na medida que nós avançarmos. Leiamos então. Ora, adorar a Satã, prostrando-se aos seus pés, significa render-se aos seus engodos, deixando-se seduzir por suas ambições caídas, as quais defraudam o direito à honra, ao poder e à glória pertencente exclusivamente ao Eterno. Página 144. A mulher, titubeando frente à possibilidade iminente, resistia ainda, movida pelo medo da morte. Mas logo o medo dissipou-se, quando a serpente acusou Deus de mentiroso, ao afirmar: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele, no caso do fruto, comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Bem, desde sempre, queridos, desde o começo da história, e a Escritura serve enquanto revelação para nos orientar nesse sentido, que a batalha, a luta, ela acontece no âmbito do discurso, no âmbito da palavra. Os irmãos não têm ideia de quão poderosa é a palavra. A palavra, o discurso, muito mais poderosa do que qualquer arma nuclear, do que qualquer arma química.
Não existe arma mais forte e mais poderosa do que a palavra, do que o discurso. A capacidade, a habilidade de discursar, de envolver o ouvinte, a capacidade, a habilidade de convencimento, de manipulação, de capacidade de gerar no outro, gerar no coração, na alma do outro, sentimentos tanto bons quanto terríveis, dos piores aos melhores sentimentos e disposições que podem ser gerados dentro do ser, a partir da palavra, a partir do discurso. Isso é mostrado quando Deus disse assim em Gênesis capítulo 2: se comerdes desse fruto, certamente morrereis. Lembrando que quando diz se comerdes desse fruto, lendo literalmente de acordo com o hebraico, significaria se tomardes desse fruto, para que ele lhe sirva de alimento diário, cotidiano. Se você fizer do conhecimento a sua vida, a sua subsistência, certamente morrerás. Então, Deus ali, ele declara uma assertiva. Ele faz uma assertiva, que é uma declaração positiva, é uma declaração da verdade. Está dizendo, olha, se o homem criado por mim, no caso Deus dizendo, se ele fizer do conhecimento o seu braço, se ele, em razão do seu conhecimento, se orgulhar e se afastar de mim, desejando viver por meio desse conhecimento, julgando o seu conhecimento, a sua capacidade de viver por si só, o caminho, o fim será a morte. Então essa é uma declaração fatal. É o que Jeremias diz no seu livro, o que Deus diz por intermédio de Jeremias, no capítulo 17 desse livro, quando diz: maldito o homem que confia no homem, e que faz do braço mortal a sua força, e que aparta o seu coração do Senhor. Então Deus declara, é a palavra de Deus, é Deus falando ao homem. Mas imediatamente diz a serpente ao mesmo homem: é certo que não morrereis. Deus diz: se assim fizerdes, morrerás. A serpente diz: se assim fizerdes, tu não morrerás, pelo contrário, serás como Deus é. Então são duas vozes que ecoam ali, lutando pelo controle do coração do homem, lutando pelo coração, pela mente do homem. Essas duas vozes se desenvolvem, se desdobram em toda a história, perpassando toda a história das Escrituras. Nós vamos encontrar essas duas vozes lá em Apocalipse, como sendo Cristo, o Espírito, falando às igrejas constantemente. E vamos encontrar também o dragão, que é a antiga serpente, lá em Apocalipse, falando por meio do falso profeta, cuja voz é de dragão, né? Falso profeta que tem a aparência de cordeiro, porém a sua voz é de dragão. Então temos que entender que a nossa salvação, ou que seja, a salvação ou a condenação humana, ela não está para o âmbito teológico. Entendam isso em nome de Jesus. O que eu quero dizer que não está para o âmbito teológico? Que a condenação eterna ou a morte, a vida eterna, salvação ou condenação eterna, não são questões meramente filosóficas ou meramente conceituais. Não é um mero credo, é algo orgânico. Não é algo que você pode discutir se salvação se ganha, se perde. Essas questões, essas discussões nunca levou ninguém a lugar algum. Mas se nós entendermos que nós somos seres constitutivos e constituídos, ou seja, aquilo que nós somos, nós fomos constituídos. E nós somos constituídos de conhecimento, de discurso, de ideias. Aquilo que nós ouvimos, que compreendemos, que nós assimilamos, que nós recebemos e que nós nos tornamos. Nós somos palavra, nós somos discurso. Quando diz que o verbo, a palavra se fez carne, está falando da palavra que é Cristo, que se encarnou, se fez homem. E nós semelhantemente, embora homens e não Cristo, mas tudo aquilo que nós somos é aquilo exatamente em que literalmente nós cremos. O crer não é também um conceito teológico. O crer é um conceito orgânico. Ou seja, todos os homens creem. Todas as pessoas creem em alguma coisa. Aquilo em que você crê é aquilo do qual você é constituído. É aquilo que, entrando em você, passa a te controlar, tem um domínio sobre as suas emoções, sobre o seu pensamento, sobre os seus sentimentos, e consequentemente que definirão e determinarão as suas ações no mundo,
Cristo, quando falou sobre a fé, sobre o crer, ele deixou muito claro, dizendo que o modo de se ter vida eterna é crendo nele. A Bíblia é muito clara sobre isso. Não há salvação sem a fé, sem o crer no Cristo de Deus. E Jesus explica que esse crer se dá, aí ele vai explicar o crer, olha como ele coloca, não em termos teológicos. Todos os conceitos de Cristo não são teológicos. Ele fala, não, significa você, o crer em Cristo significa comer a carne e beber o sangue. Olha que coisa. No sentido de que quando você come a carne e bebe o sangue, essas coisas se constituem dentro do homem e passam a fazer parte do homem. Não é isso que o alimento significa? Ele não passa por um processo de metabolização no nosso ser? Nós não nos tornamos aquilo que nós comemos? Sim ou não? E para que não ficasse ainda em parábolas, Cristo disse que o comer a carne e beber o sangue significa as palavras que ele diz. Então, se essas palavras forem ouvidas, se você lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e cada vez que Cristo falar algo, ele sempre vai falar acerca do Pai, do reino de Deus, da vontade do Pai, da cidadania no reino de Deus, dos atributos do Pai no reino de Deus, dos caracteres desse reino de Deus, das características de um cidadão do reino de Deus. Sempre que Cristo falar acerca de tais virtudes, e sempre que Cristo aplicar essas virtudes dentro de um contexto, seja um contexto criado como uma parábola, ou num contexto prático de algum acontecimento, e você então se deparar com aquela palavra, e você tomar aquela palavra para si, tendo-a por absoluta verdade, como o único caminho, não há nenhuma possibilidade de vida fora daquilo que Cristo viveu e daquilo que Ele ensinou. Essas palavras entrarão em você e elas vão te constituindo, elas vão te formando. Você vai sendo moldado, conformado, edificado, curado, né? Você vai se tornando outro. É um processo orgânico de outrar-se, usando aqui um termo da literatura. Só que na literatura o outrar-se seria uma prática meramente estética. É quando o poeta finge ser o outro. Ele finge ser outro. Ele cria o eu lírico para representar um outro eu que não é ele próprio. Então é um fingimento. Como diz Fernando Pessoa, todo poeta é um fingidor. No nosso caso, como é orgânico, estou falando que essas palavras de Cristo te faz um outro. Você se torna um outro, é um outrar-se orgânico. Você de fato deixa de ser o que você era para ser agora um novo homem, uma nova pessoa. Então é uma batalha de discursos, entendam isso. Razão porque a pregação da palavra de Deus, a ministração da palavra, ela é de extrema importância. A nossa exposição à palavra pregada é muito importante, sobretudo porque nós passamos o dia inteiro exposto a palavras, não a palavra de Deus. Mas quando você está assistindo a um filme, por exemplo, na sua sala, você está exposto a uma série de discursos, positivos ou negativos. Quando você está lendo um livro, mesmo secular, você está sendo bombardeado por uma série de discursos. Quando você assiste a uma novela, quando você está assistindo, por exemplo, uma sessão da Câmara dos Deputados, do Senado, do Jurídico, não importa. Onde você estiver ouvindo alguém conversar numa fila do banco, você está ouvindo alguma coisa. Então, você vai a uma escola, o professor é uma fonte de discurso. Ele pode te formar também ali. Então é importante que nós saibamos a importância da palavra. Nós saibamos que quando nós nos expomos a qualquer tipo de palavra, nós corremos o risco de estar sendo ali gerados. E perceber então a importância tremenda do papel da igreja enquanto uma voz que apregoa a palavra de Deus. No sentido de que os ministérios, os muitos ministérios, também devem ser percebidos como sendo importantes e, sobretudo, a gravidade que eles representam para a nossa vida. Porque se o ministério a qual você pertence, se o ministério ao qual você se expõe, estiver ministrando uma palavra que não seja a palavra de Deus, você estará sendo edificado naquela palavra. E você eventualmente poderá
minimamente está estagnando a sua vida espiritual, quando não retrocedendo. Então é de uma gravidade muito grande. Mas voltando aqui, não é? Na página 144, diz: a mulher, titubeando frente à possibilidade iminente, resistia ainda, movido pelo medo da morte. Mas logo o medo dissipou-se quando a serpente acusou Deus de mentiroso ao afirmar: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele, do fruto, comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Neste momento, Adão já olhava seduzido para o fruto. Olha que a palavra da serpente já gerou no coração do homem uma sedução, não é? É quando agora o homem, quando diz que ele olhava seduzido para o fruto, levando em conta que o fruto aqui é simbólico, ele representa, ele está seduzido pela possibilidade de ser como Deus. Ele já está pensando: puxa, já imaginou puxa, que maravilha, eu já sou superior a todos os animais, porque eu sou o homem, acima do homem nenhum, porque existe toda uma criação infra-humana abaixo do homem, que é o reino animal, que é o reino vegetal e que é o reino mineral. Então o homem já se sentia acima da criação. Agora ele vislumbra a improvável possibilidade de ser como Deus. Ele cresce os olhos, ele fica seduzido, ele fica balançado. Neste momento Adão já olhava seduzido para o fruto, sentiu, movido pelo engano, que o ser independente de Deus era bom. Por isso considerou a árvore agradável aos olhos e então desejável ao coração. A esta altura, a mulher já se via uma verdadeira deusa, refletida nas negras pupilas da serpente. Então você vê aqui, quando coloca os olhos da serpente como que um espelho, então nós estamos tomando a imagem de Gênesis e trabalhando com as imagens para demonstrar. A mulher já se via como uma verdadeira deusa, refletida nas negras pupilas da serpente. Nós temos aqui um jogo de espelho, uma projeção da mulher na serpente, uma relação entre a mulher e a serpente. A esta altura a mulher já se via uma verdadeira deusa, refletida nas negras pupilas da serpente. A mulher comia o fruto pelos olhos. Olha como a demonstração que esse fruto não é literal, mas se come pelos olhos, enquanto a víbora radicava raízes em suas entranhas. Então está aqui o fruto, está aqui a serpente, não é? Está aqui o pecado demonstrado nessa figura da capa, né? A mulher comia o fruto pelos olhos, enquanto a víbora radicava raiz em suas entranhas. A semente da árvore do conhecimento do bem e do mal, uma vez semeada na terra adâmica do coração do homem, germinava dentro dele o ego, inimigo de Deus e amante de si mesmo. Inimigo de Deus e amante de si mesmo. O ego, raiz do egoísmo, é o pecado original. É semente de todas as obras da carne. Este ponto, queridos, é um ponto extremamente delicado e extremamente importante. Isso porque a grande questão que está em voga, não somente dentro do cristianismo, mas talvez em todas as demais religiões do mundo, é a ideia de pecado. Não é verdade? Por exemplo, nós começamos a falar na semana retrasada acerca de hamartia, que é a palavra grega para pecado, que na sua Bíblia traz a palavra pecado no grego, hamartia, e que nós fizemos questão de falar: não vamos falar 4 coisas que você precisa saber sobre o pecado, mas 4 coisas que você precisa saber sobre hamartia. Alguém pode pensar que isso seria um capricho linguístico. Não, esse pastor é metido, exibido. Ao invés de falar pecado, fica usando hamartia. Para que essa frescura? Alguém não poderia falar isso? Mas o problema é que quando você ouve a palavra pecado, já existe um vício no seu ouvido, e já existe um vício conceitual. Querem ver uma coisa? Imagine só, se uma pessoa considera, por exemplo, a título de hipótese, uma pessoa considera, digamos que
ir ao cinema seja pecado. Digamos que isso foi inculcado na mente da pessoa, desde a infância. Alguém já pensou isso no passado? Ir ao cinema era pecado? Alguém pensava? Já pensou? Então imagine essa pessoa no seu atual momento pensando que é pecado. Aí um dia uns amigos da faculdade ou do colégio falam: vamos ao cinema. A pessoa: não dá, e inventa uma desculpa ou outra, mas se sente tentada, queria conhecer, porque queria tanto ver, saber como é que é o cinema, e de repente resolve ir com os colegas escondido dos pais. Ela vai escondida. Quando ela sai do cinema, eu pergunto: ela terá ou não um peso de consciência? E ela vai julgar que esse peso de consciência seja uma acusação do Espírito Santo. Já está errado pelo termo. O Espírito Santo não acusa ninguém, porque acusador é diabo. A palavra diabo quer dizer acusador. O Espírito Santo não acusa ninguém. Mas a pessoa se sente acusada, e ela pensa que aquela acusação que ela está sentindo no seu coração é Deus falando que, por que você fez isso, tal. Ora, mas se não há nenhum pecado, que peso é esse? Ora, é o peso da sua consciência pela convicção que ela tem de ter transgredido algo, de ter ofendido a Deus, de ter mentido. Mas não necessariamente o problema do cinema. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então imagine agora que os crentes, vamos falar dos crentes evangélicos, Vamos falar dos crentes evangélicos, não dos católicos, mas eles têm uma série de coisas que eles julgam ser pecado. E de tempo em tempo eles adicionam novas práticas que eles chamam de pecado, outras eles tiram de pecado, outras desaparecem. Mas o fato é que esse problema, esse vício de pensar que o pecado é alguma coisa que se possa fazer, ou que se possa comer, ou que se possa beber, ou que se possa vestir, isso acaba nos distanciando da verdade acerca do que é hamartia, do que é o verdadeiro pecado, que é errar o alvo. Então, para você entender essa questão de maneira mais ampla, basta você entender assim: quem é o maior de todos os pecadores da história? Ou quem é o protótipo do pecador? Quem é o pai que deu origem a todo esse sistema de pecado? Quem é? É o diabo, sim ou não? Ele certamente deve ser o maior pecador do que todos nós, no sentido de que ele é o arquétipo, ele é o, digamos, seria a matriz de tudo aquilo que é pecado, se traduz na pessoa, no nome diabo, Satanás. Aí eu pergunto: e qual desses pecados todos que dizem ele praticou? Será que ele plantou um canavial, depois pegou e destilou a cana para poder fazer a pinga e bebeu e ficou ruim? Aí já inventou uma sanfona, já tocou um forró? Esse é o pecado? Nós temos que entender que existe um pecado original. E esse pecado original cometido por Lúcifer, cometido também por Adão no Éden, é uma matriz canônica de onde procedem todas as formas de pecado. Poderíamos dizer que só existe um único pecado que se manifesta e se desdobra em quantas atitudes ou palavras ou sentimentos tiverem tomados do mesmo espírito daquela raiz canônica, aquela matriz canônica do pecado. Então veja o que está dizendo aqui, presta atenção. O ego, raiz do egoísmo, é o pecado original, semente de todas as obras da carne. Pecado, portanto, é afastamento de Deus, independência utópica, provocada pela ilusão de ser o que não se pode ser. Nada além de si mesmo se pode ver, uma vez contaminado pelo ego, porque o egoísmo é inimigo do amor, que é puro altruísmo. O homem foi criado para amar. Vocês sabiam disso? Se você perguntar à Escritura para que Deus criou o homem, do ponto de vista da sua experiência prática, a Bíblia responderá que o homem foi feito para amar. Tudo, portanto, que o homem fizer e realizar a partir do amor no seu coração, estará em consonância com a razão da sua existência. Por isso ele estará a acertar o alvo. Errar o alvo é hamartia. Hamartia
errar o alvo. Quando é que o homem comete hamartia, que é o pecado? Quando ele erra o alvo. E quando é que ele erra o alvo? Quando ele vive, procede, se comporta, se põe, negocia, se casa, faz qualquer coisa, fale qualquer coisa, proceda de qualquer modo, cujo espírito do coração seja o egoísmo. Até uma boa ação, externamente falando, pode ser pecado, se a origem lá dentro for o egoísmo. Por isso que é dito que a palavra de Deus, que é Cristo, diante da qual nós todos estamos despidos e nus, ela é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, que penetra no nosso ser, que vai passando por juntas e medulas, dividindo alma e espírito, discernindo os pensamentos e os propósitos do coração. Ou seja, o julgamento divino não é baseado naquilo que se vê aparentemente. Nós olhamos a aparência dos homens, Deus olha o coração. Deus quer saber qual é a intenção que ali está. Isso é muito claramente compreendido na figura que o Apocalipse usa para dizer que quando Deus for julgar os homens no grande do tribunal, do trono branco, né? O juízo final, é dito assim: então se abriram livros. Imagina quando Deus vai julgar, diz que os livros foram abertos. Aí alguém, uma pessoa que lê a escritura pela letra, não pelo seu espírito, fica imaginando a quantidade de livros para ser aberto, né? Para cada homem um livro. Imagine só, cada um tendo um livro contendo desde o seu nascimento até a sua morte, todas as suas palavras, seus atos, tudo. Imagina só Deus falando para Ariel, Gabriel, Rafael, Miguel buscarem os livros. E Deus é tão atrasado, entenda criticamente e ironicamente, que nós que somos humanos vivemos no tempo da informática, em que tudo cabe dentro de um chip. Deus ainda tem uma estante cheia de livros. Imagina só os livros sendo trazidos em ordem alfabética, e a confusão que dá na hora que encontra duas, três pessoas com o mesmo nome. Deve ter uma foto nesse livro, constar o nome do pai e da mãe, para tirar todas as dúvidas se o livro se refere àquela pessoa certa, né? Quando diz, então se abriram livros, falam dos corações dos homens. É no coração que se lê todos os seus propósitos e todas as intenções. É no coração. Então isso é maravilhoso de entender. Então veja, o homem pecador que não ama a Deus não pode amar a sua criação. Olha que coisa interessante. O homem tornou-se inimigo de Deus, porque se ele não ama a Deus, ele não deseja a Deus, ele quer ser independente, se torna inimigo, se tornou amante de si mesmo. Tal pessoa se torna um inimigo de Deus, né? Um amante de si mesmo. Esse que não ama a Deus não pode amar a sua criação. A inimizade do pecado é, por conseguinte, contra Deus e contra a sua obra criadora. Razão porque os dois grandes mandamentos de Deus ao homem é amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Então nosso grande desafio, se você quer experimentar salvação eterna, não precisa ir atrás de conceitos teológicos sobre isso, é perda de tempo. Entenda simplesmente o quanto que você precisa ter como alvo amar a Deus mais e mais profundamente. Para tanto você deverá conhecê-lo. Nossa busca é conhecer a Deus. Quanto mais você o conhecer, mais você o amará. Alguns sintomas de que não se conhece a Deus: aquele que tem medo de Deus. Ah, pastor, mas como é que não tem medo? Eu leio a Bíblia, eu vejo tanta coisa aqui que Deus fala, que Deus ameaça, que vai acontecer, que Ele fez, que Ele matou, que Ele estrangulou, que Ele mandou destruir, que Ele fez um lago de fogo, que tem os demônios que saem do lugar, tanta coisa. É porque você não conhece a Deus. Talvez você conheça muito mal as Escrituras,
você não conhece a Deus. Lembra que os judeus, eles iam às Escrituras porque julgavam ter nelas a vida eterna, mas não queriam ir a Cristo para ter vida? Olha a distinção. Eles entendiam quase tudo de Escritura, mas de Deus não entendia nada. Era Deus ali diante dele, o verbo encarnado, palpável, tangível, frente a frente, mas eles não podiam discernir isso. Ficaram com o livro e mataram, crucificaram o Messias. Então, o medo de Deus, a ideia de que Deus é um Deus vingativo, a ideia de que Deus é um Deus de retaliação, a ideia de que Deus criou um lago de fogo para queimar as pessoas eternamente, a ideia de que Deus, ele fica ofendido com o homem, e quando a ofensa é muito grande, Deus então funde o motor do carro dele. Todas essas ideias são ideias erradas e equivocadas acerca de Deus, mesmo que extraídas da Bíblia. Tal pessoa não compreendeu o eixo histórico e progressivo da revelação de Deus, de que Deus se sujeitou na história a partir da concepção e entendimento humanos possível em cada época, e ele foi se revelando do rudimentar até atingir a sua expressão máxima, que é na pessoa de Jesus Cristo. Então é somente em Cristo que se conhece verdadeiramente a Deus. Deus revelado em Cristo é como o sol do meio-dia, e tudo mais que não é Cristo, que seja Escritura, meros registros, é como a noite, iluminada pela lua e pelas estrelas. Ilumina, mas a escuridão permanece. Agora Cristo é o sol do meio-dia, que tudo clareia, não deixa dúvida acerca de quem é o Pai. Então, quando você conhece a Deus e conhece os atributos de Deus, isso jamais te levaria a uma atitude, como alguns pensam, de libertinagem. Alguns falam, pastor, você prega sim, mas aí o povo acaba ficando numa libertinagem só. Aqueles que vão para a libertinagem, eles não entenderam nada, ou então eles tão somente foram libertos do medo, mas não conheceram a verdade. Porque a Bíblia diz, o próprio Cristo disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, essa concepção equivocada de Deus que gera medo, que vê Deus carrancudo, um Deus casmurro, um Deus iracundo, um Deus violento, um Deus vingativo, um Deus retaliador, tudo isso leva o homem a, entre aspas, servir a Deus, mas sem que o sirva verdadeiramente. Este não ama a Deus, portanto não pode se dizer um salvo. A salvação acontece no homem na mesma proporção que eu conheço a Deus, e esse conhecimento acontece na mesma proporção em que eu o amo, ou melhor, eu amo a Deus na mesma proporção que eu o conheço, e eu o conheço, e esse conhecimento ele vai operar em mim na sua mesma proporção a salvação na minha vida. Salvação, conhecimento e amor é um ciclo interminável de experiência com Deus. Você conhece, você ama, você é salvo. Você conhece, você ama, você é salvo. E quanto mais você conhece a Deus, mais você o ama, mais você é reconciliado com Deus, menos inimizade entre você e Deus tem no seu coração, e na mesma proporção você vai se tornando também amigo da criação de Deus. Porque se o ego vai sendo vencido dentro de mim, vai imaginando, eu vou me tornando cada vez menos egoísta. Ser menos egoísta implica ser mais altruísta. Ser altruísta significa servir o outro, viver para o outro, honrar o outro, se dar ao outro. Hoje mesmo, alguém de um grupo de querigma virtual me mandou uma mensagem, fazendo uma pergunta, eu achei super interessante. A pessoa dizia assim: pastor, quando a Escritura diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo, deve estar dizendo em sentido figurado, né? Porque literal não pode ser, porque antes da fundação do mundo Deus era espírito. Como é que espírito poderia morrer?
Eu falei, boa pergunta. Certamente não pode ser simbólico. Eu falei para ele. Porque a Escritura não diz que ele morreu figuradamente. Não, o cordeiro que morreu, que foi morto desde. Isso é um fato, é uma assertiva. Mas surgem duas questões. Primeiro, como poderia o cordeiro ter morrido desde a fundação, se na fundação do mundo não havia pecado? E não havendo pecado, não havia morte, porque a morte é consequência do pecado. Como poderia ele morrer se não há pecado e consequentemente não há morte? Segundo, como poderia ele morrer, sendo ele espírito, ele não havia se encarnado? Não é? Bem, essa pergunta, ela nasce de um pensamento por acreditar que a morte de Cristo foi o que ele sofreu na cruz do Calvário em Jerusalém há 2000 anos. Todo mundo pensa que a morte de Cristo foi o sangue que saiu do seu corpo. Pensa no escândalo agora o povo. Aí não é não? É lógico que não. Primeiro porque a Escritura não afirma que Cristo morreu há 2000 anos. Diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo, e assim eu creio. Porque morte não significa ir à cruz, ser chicoteado, sair o sangue e a alma sair do corpo. A morte, conforme o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, é o aniquilamento de si mesmo. É, sendo ele Deus, não se aferrar, não se apegar ao fato de ser Deus, antes abrir mão de si mesmo, da sua glória, e se fazer homem, viver como homem. Tudo isso é processo de morte. E esse sentimento de não ser está no coração do Filho de Deus desde a eternidade. Ou seja, desde a fundação do mundo, que o Cristo de Deus, o Filho de Deus, ele está tomado de tal aniquilamento, no sentido de falar: ó Deus, aqui eu estou para fazer a tua vontade. Por isso que ele morreu desde a fundação do mundo. E a morte na cruz do Calvário, aquela morte física do homem Jesus, é o nível mais alto que tal morte que começou lá atingiu. É a maior expressão de que aquela morte agora, ela é colocada diante dos olhos de todo o universo. A morte física de Jesus apenas reflete palidamente o morrer do Logos, do Cordeiro de Deus, desde sempre. É porque ele não tem egoísmo, é essa doação plena. A cruz é o maior símbolo daquilo que Deus é. Quando você olha para a cruz, o patíbulo, né? As duas traves ali cruzadas, ali é um símbolo, ali sim é símbolo de uma realidade que é Deus. Deus é um morrer constante, porque sendo Deus amor, o amor é um doar-se constante, e doar-se constante não é viver, é morrer. Por isso que no conceito divino as coisas são invertidas. Somente quando se morre é que vive, e se você pretende viver, você finalmente morrerá. Esse é o conceito divino. Deus é amor, amor é doação constante, amor é nunca pensar em si mesmo, é só pensar no outro. Por isso se entrega continuamente ao outro, e para tanto você tem que ter um aniquilar de si mesmo. Isso é a morte, isso é a cruz, isso é o ser de Deus. O contrário disso é o egoísmo. Viver pelo egoísmo é viver totalmente oposto àquilo que Deus é. Então, continuando, quando diz: razão porque os dois grandes mandamentos de Deus ao homem é amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Não é possível que isso aconteça sem uma profunda experiência de redenção, ser redimido do ego, levado de volta àquilo para o qual Deus criou o homem. O homem foi criado em Deus e para Deus. A vida que o anima, assim como toda a criação, como a toda a criação, ou seja, a vida que anima o homem e a vida que anima a toda a criação, estava no Logos eterno. No Criador tudo subsiste. Não existe possibilidade real de se viver fora dele. Isso seria sofrer a morte eterna. Entretanto,
A ilusão formada na consciência do homem pelo pai da mentira o fez cair, rebelando-se contra a vida, fazendo-o prostrar-se aos pés da besta que está no mundo desde o princípio da queda, como o germe de toda rebelião. Veja como nós estamos colocando aqui a serpente, e agora já chegamos na besta do Apocalipse. Como que os homens gostam de Apocalipse, né? Os vídeos que eu tenho no YouTube, os meus vídeos sobre Apocalipse são os que mais têm visualizações. As pessoas amam escatologia, mas não sabem que quando se fala de Gênesis já está falando da besta. Ela está lá atrás. Olha o sentido aqui, ó. No Criador tudo subsiste. Não existe possibilidade real de se viver fora dele. Isso seria sofrer a morte eterna. Entretanto, presta atenção, a ilusão formada na consciência do homem pelo pai da mentira o fez cair, rebelando-se contra a vida, fazendo-o prostrar-se aos pés da besta que está no mundo desde o princípio da queda, como o germe de toda rebelião. Ou seja, esse ego aparece como germe lá em Gênesis, uma serpente, mas que ao se desenvolver aparece no Apocalipse como um grande dragão, como uma grande besta. Ora, esse é o espírito do anticristo. Eu queria tanto despir a palavra anticristo de todo o conceito teológico e escatológico que ele possui. Quando a gente fala assim, esse é o espírito do anticristo, todo mundo já olha para o futuro pensando quem é, de onde vem, como será que ele já existe? É uma ideia escatológica, é um conceito escatológico. Eu queria despir esse termo anticristo, e eu queria que vocês ouvissem a palavra anticristo no sentido próprio da palavra anticristo. Como assim? Quando eu falo, por exemplo, água, logo vem na minha mente a ideia de água. Eu não penso num cavalo quando eu ouço água. Quando eu ouço a palavra caneta, está aqui uma caneta, vem à minha mente a imagem de uma caneta. Eu não penso, por exemplo, no microfone. A imagem que vem é a imagem correspondente. Quando eu digo anticristo, por que nós pensamos em um homem vindouro? Ouça a palavra anti, contrário, oposto a Cristo. Tudo que é oposto a Cristo é anticristo. Tudo que a ele se opõe, todos os sentimentos que se opõem aos sentimentos de Cristo. Leiam, releiam em oração 1 milhão de vezes Filipenses capítulo 2: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qualquer sentimento que não for o sentimento de Jesus é um sentimento anticrístico, oposto. Pastor, mas e o anticristo vindouro? Se você está preocupado com ele, tá bom, espere, ele vai vir. Ele virá. Mas não se preocupe com ele não, se preocupe com você, porque eventualmente ele já pode ter chegado à sua vida, já pode estar inclusive reinando, já pode ter estabelecido, quem sabe, a imagem no santuário de Deus, a imagem dele. Afinal, o nosso corpo não é o santuário de Deus? O homem não foi criado para ser santuário de Deus? E onde é que o anticristo coloca a sua imagem? Ou melhor, onde é que o falso profeta coloca a imagem do anticristo? Não é no santuário de Deus? Pastor, eu estou esperando que alguém reconstrua um santuário lá em Jerusalém para colocar uma imagem lá dentro. Pelo amor de Deus, olha onde nós chegamos. Pastor, mas você já pregou isso. Mas isso aí foi um estágio. Desse estágio nós já passamos. Você nunca pode reprovar uma criança pelo seu estágio de tenra idade, pelo seu estágio de meninice. Aquilo que se fez, se acreditou na meninice, você tem que deixar para trás. Assim, você deve reprovar se chegando a pessoa à idade adulta continua com o pensamento da meninice. Aí tem problema. Aí tem que tomar muito remédio. É complicado, tem um problema aí. Mas imagine só o aspecto orgânico. O falso profeta é uma voz, é um discurso que está aí sendo propagado, um discurso de humanista,
estabelecendo dentro do santuário do homem, reproduzindo a imagem do anticristo. O homem criado à imagem de Deus tem em si agora a imagem daquilo que é anticristo, que é contra Cristo. Portanto, ele se torna agora esse santuário vivente, andante, em manifestação daquilo que é contrário ao Espírito de Cristo Jesus. Continua na leitura. Ora, esse é o espírito do anticristo, o qual se opõe a Deus, assentando-se no seu santuário e ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Eis a simbiose do ser com o querer ser, representado pelo número 666. Esse número simboliza o homem. Lembra do texto bíblico? Quando fala, o número da besta é 666. É número de homem. Não é o número de um homem, nem é o número do homem, é número de homem. Esse de, que é a preposição destituída de um artigo, não tem artigo definido. Toda vez que você encontrar uma preposição diante de um substantivo, essa preposição, se não vir nenhum artigo que preceda o substantivo, a mera preposição dá a ideia de indefinição. Poder colocar assim, é o número de um homem. Quando fala um homem é indefinido, sim ou não? Mas se falar é número de homem, está claro, é indefinido e é genérico. É número de homem. Todos os homens, seja qual for o homem, o 6 é número de homem. Portanto, o homem foi criado no 6º dia. Então 666, 6 aponta para o homem. Eis a simbiose do ser com o querer ser, representado pelo número 666. Esse número simboliza o homem, representado pelo número 6, dia em que fora criado, que a si mesmo, o homem, se declara Deus, o qual é representado pelo número 3, que é o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, configurando o número 666. Esse Espírito age desde o princípio do mundo e aguarda somente o momento de manifestar-se como tal no fim dos tempos. Esse Espírito, uma vez engendrado no coração do homem, constitui-se, pois, no sinal do anticristo, o qual é selado na testa ou na mão direita. Na testa, porque a testa é símbolo de consciência. Na mão direita, porque a mão direita, é símbolo de ação. Uma vez constituída em Adão, a mesma consciência caída de Lúcifer, o homem agirá, a mão direita aí, conforme o seu espírito de egoísmo e de violência contra Deus e contra o mundo criado. A história não ocorre de modo linear, mas em círculo, como diz o pregador. Pregador com P maiúsculo aí é uma referência ao livro de Eclesiastes, ou aquele que escreveu o livro de Eclesiastes. É no livro de Eclesiastes, lá quando diz, assim diz o pregador. Então, no livro de Eclesiastes, ele vai dizer que a história não é linear, ela é circular. Ou seja, começa num ponto, mas ela torna a voltar àquele ponto. Só que quando ela passa de novo por aquele ponto, ela torna aquele ponto maior do que ele era. E depois dá outro círculo, e ela torna a voltar àquele mesmo ponto, dando ainda maior dimensão. Quanto mais ela vai passando pelo mesmo ponto, vai tornando maduro e frutífero aquele ponto. A história não ocorre de modo linear, mas em círculo, como diz o pregador. Os extremos se encontram. Ou seja, o ponto de início, se você fizer um círculo, será o ponto de fim. Os extremos, uma linha reta, quanto mais distante ficam os pontos, maior a linha. Um círculo não, quanto mais você se distancia do ponto inicial, mais dele você se aproxima. Sim ou não? Quanto mais eu me distancio do ponto original, num círculo, mais dele eu me aproximo.
porque eu estou indo em direção a Ele novamente. Então veja, os extremos se encontram. No princípio, ao primeiro ponto, temos o homem sendo iludido. Aí vem a história do homem, ó, no círculo. No fim da saga, aquele que outrora fora enganado deverá conscientemente, desculpe-me, decidir-se de que lado ficará. Por que no Apocalipse diz que será oferecido o sinal da besta, e aquele que receber o sinal, esse sofrerá condenação eterna? Não tem esse negócio? E aquele que não receber, esse não pode comprar nem vender, será perseguido e morto, mas será salvo, não tem isso? Sim ou não? Porque aquilo que ocorre no Apocalipse começou em Gênesis. Em Gênesis, na forma de um engano, o homem foi enganado. Mas após ele viver sobre a terra, e Deus mostrar ao homem o que é o homem caído, o que é o velho homem, o que é o pecado, o que é a serpente, agora o homem, sabendo que foi enganado, agora conscientemente ele deverá retornar para de frente à árvore da vida e da árvore do conhecimento, e novamente escolher, agora sem ser enganado, sem ser iludido. Ele agora tem que decidir claramente se ele quer ou não viver por meio da vida ou do conhecimento, se ele se associa ao anticristo ou ao Cristo de Deus, a árvore do conhecimento ou a árvore da vida. Quando diz o Apocalipse, não pode comprar nem vender, mas vai ser perseguido, basta você se lembrar, leia os evangelhos, leia o evangelho de João. Jesus fala assim: olha, eu não sou desse mundo, por isso o mundo me odeia, e porque o mundo me odeia, eu sou perseguido. Sim ou não? E ele diz: e também perseguirão a vós outros. Dias virão, diz Jesus, em que muitos vão persegui-los de morte, e quando vos matar, julgarão com isso que estarão prestando um culto a Deus. Olha só o destino daqueles que se unirem a Cristo. Os fins dos dias serão dias em que tudo se definirá. Quem é de Deus é de Deus, quem não é de Deus não é de Deus. Agora cuidado, tem nada a ver com a Assembleia de Deus, com batista, com presbiteriana, com budismo, com catolicismo, com espiritismo. Tudo isso são coisas do homem. Todas as religiões são humanas. Eles inventam seus ritos, seus segmentos, suas crenças, suas teologias. Cada um faz seu curralzinho. Isso é coisa de homem. Deus não tem nenhuma relação com isso. Nenhuma. Pelo contrário, o Cristo de Deus veio e falou assim: eu vou ao aprisco dos judeus para tirar de lá as minhas ovelhas. Ele vem para tirar do curral. O judaísmo é um curral que o homem criou, não foi Deus que criou. E ele diz: e em todos os demais currais eu também tenho ovelhas, e a mim convém tirá-las desses currais todos e trazê-las todas para mim, para pastos verdejantes. Os homens criam suas religiões, são eles que inventam. Então, ser de Deus não implica o pertencimento a uma instituição religiosa. O pertencer a Deus implica o seu coração. Lógico que nós, enquanto seres sociais que somos, o homem é um ser social, ele não vive só, ele é um homem de comunidade. Você terá fatalmente um ambiente de comunhão. A igreja não é uma religião, tanto é que nós nem nos declaramos cristianismo. Igreja é comunhão dos santos, é onde nós temos comunhão uns com os outros, compartilhamos o mesmo espírito, o mesmo sentimento, a mesma fé, a mesma esperança. Nada de dogma aqui. Até as teologias nós abandonamos aqui. Para quem está aqui desde o começo sabe. A Amanda deve ter percebido isso, né, Amanda? Teologia fora. E olha que estrutura teológica igual a nossa, eu vou te contar, que nós fazíamos brincadeira. Não ficava
não fica uma porca, um parafuso solto. Tudo bem amarrado. Mas o fato é que o Senhor falou: não, vamos avançar para uma visão orgânica, vamos olhar para o ser. E todos os conceitos bíblicos, vamos verificar como eles acontecem dentro do homem. Aí você não criará nenhuma cadeia teológica, nenhuma teologia sistemática. Aí é questão só do ser mesmo. Enfim, maravilha, né, queridos? Continuando então, a humanidade deverá no apocalipse do mundo decidir-se ou não pelo Cristo de Deus, expressão exata da divindade. Os homens, entretanto, individualmente, em sua curta faixa de existência neste mundo, deverão em algum momento tomar a sua decisão conscientemente, ou a sua decisão consciente. Nenhuma criatura será lançada fora da vida, na morte eterna, sem que se decida pela verdade de Deus ou pela mentira do acusador, pela luz ou pelas trevas, pelo amor ou pelo ódio. Voltando ao Éden, aqui a narrativa volta ao Éden, né? João está nos levando agora, como dizendo, vamos retomar a narrativa lá onde nós paramos. Voltando ao Éden, uma vez caídos, homem e mulher viram que estavam nus. Seus olhos, desviando-se da vida, voltaram-se para si mesmos. Afinal, o homem tornara-se carne, cuja natureza é puro egoísmo. Viam-se agora do mesmo modo que Lúcifer se vira no espelho de esmeralda. Naquele dia, a morte entrou no mundo recriado de Adão. A separação entre Deus e suas criaturas, ainda que meramente nas consciências destas, causou a morte em cada uma delas, pois da vida se afastaram. Essa é a verdade que liberta o homem das mentiras que Lúcifer pulverizou no universo contra Deus. O inimigo do Altíssimo o acusou de ser mau e violento, de sorte que muitos até os dias de hoje julgam que a morte é uma retaliação divina contra os pecadores, como se Deus tivesse ameaçado o homem de morte caso comesse do fruto da árvore proibida, como manifestação de mero capricho divino. Então veja bem, está sendo colocado aqui. Essa é a verdade que liberta o homem. Ou seja, o homem precisa chegar ao conhecimento da verdade. A verdade do que de fato aconteceu. Deus nunca ameaçou o homem. Essa é a verdade. Deus nunca ameaçou o homem. Deus nunca fez um lago de fogo para o homem, no sentido de um tacho de fogo. Deus nunca ameaçou o homem dizendo: olha, você cuidado, senão eu tenho o poder de pisar em você e o seu sangue espirrar. Pelo contrário, todas as mazelas, e essa é a verdade que liberta o homem, todas as misérias humanas, todas, elas têm origem no diabo. Ele é o culpado, ele é o pai da mentira e ele é homicida desde o princípio. Mentira que o pai da mentira, quando em João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira e o diabo é homicida desde o princípio. Veja, em mentira e homicida, a mesma ideia quando diz: por um só homem entrou o pecado no mundo, a mentira, e pelo pecado a morte, é o homicida. Pecado e morte aqui. Entre o pecado e a morte está a dor, a lágrima, a angústia, o medo, a violência, o sofrimento. São as filhas do pecado. Então, o sofrimento da humanidade não provém de Deus. Não é Deus que manda enchente, não é Deus que manda terremoto. Tudo mentira. Não é Deus que está zangado e por isso ele resolveu tocar fogo em Sodoma e Gomorra. Não é verdade. Pastor, mas a minha Bíblia diz que foi Deus. A sua Bíblia diz muita coisa. E se você for ler a sua Bíblia com esse olhar rudimentar de Moisés,
você vai se tornar uma pessoa extremamente violenta, em nome de Deus. E a prova está aí. Olha para o cristianismo. Quantos milhares de pessoas morreram em nome de Deus? Que a igreja matou, que Roma matou, que Lutero matou, que a reforma matou, o movimento de reforma matou. Quantos? Até hoje se faz campanha em igreja dizendo que Deus vai dar a vitória. E nenhum pastor fala assim: pessoal, antes de nós orarmos para Deus, para exigir a vitória de vocês, eu quero que vocês me contem suas causas, para nós sabermos se elas são justas. Ninguém pergunta isso. Eles garantem que Deus vai te dar a vitória, ainda que a sua causa seja injusta. Isso é violência. Porque eles acreditam que Deus é partidarista. Eles acreditam num Deus mau, perverso, um Deus que elege meia dúzia de pessoas e as favorece, enquanto os outros Deus zomba, ri e persegue e mata, porque não pertence a Ele no sentido pragmático de seus dogmas. E tem o que diz, tem um texto que diz que Deus tira do ímpio para dar para o justo. Olha que injustiça. Então essa mentira aqui, quando desfeita, o homem é liberto, o homem volta a amar a Deus. Quantidade de pessoas que leram as Escrituras e entenderam, e porque leram e entenderam, discordaram, poxa, e por discordarem se tornaram inimigas de Deus. Essas pessoas têm que ouvir, podem voltar para Deus, porque não foi Ele que fez nada disso. Deus, na linguagem mais simples e pura, é o que diz João na sua primeira epístola, capítulo 3, capítulo 4, versículo 8. Deus é amor. Creia nisso. E se quiser entender esse conceito com maior profundidade, leia em seguida 1 Coríntios capítulo 13, em que o amor é apresentado em todos os seus atributos. E passe a aplicar isso como um princípio hermenêutico, no sentido de que esse amor de que é dito, de que é manifestado em 1 Coríntios 13, que é verificado na vida e no viver humano de Jesus de Nazaré, aplique isso a Deus. Ponto final. E o resto é resto. Você será liberto. Essa é a verdade que liberta o homem das mentiras que Lúcifer pulverizou no universo contra Deus. O inimigo do Altíssimo o acusou de ser mau e violento, de sorte que muitos até os dias de hoje julgam que a morte é uma retaliação divina contra os pecadores, como se Deus tivesse ameaçado o homem de morte caso comesse do fruto da árvore proibida, como manifestação de mero capricho divino. Entretanto, o amor, que é paciente, benigno, que tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre, e que jamais se ressente do mal, tão somente alertar o homem criado das consequências de se afastar da fonte da vida. As doenças do espírito, da alma e do corpo não são castigos de Deus, senão o corolário do pecado. O Salvador sempre esteve com as mãos estendidas para abençoar. São os pecados que fazem separação entre o homem e o Criador. Os espinhos e abrolhos, as dores do parto e o comer no suor do próprio rosto são os fatais resultados da queda. Quanto ao Evangelho, quanto ao Eterno, quanto ao Eterno, coube-lhe anunciar ao homem caído o Evangelho. É isso que nós vemos, quando o homem cai lá em Gênesis, o Eterno vem anunciar o Evangelho. Como na parábola da ovelha perdida, o pastor buscou o homem perguntando-lhe: Adão, onde estás? E encontrando-o, anunciou-lhe as boas novas de salvação, de que da mulher nasceria o Salvador, a fim de esmagar a cabeça da serpente. Quem vai ser destruída finalmente é a serpente. A sua obra altruísta de redenção, como a maior manifestação do amor, haveria de vencer o egoísmo de Lúcifer, esmagando-lhe a cabeça,
redimindo o homem de sua queda. A vitória do amor sobre o ódio, da luz sobre as trevas, da verdade sobre a mentira, estava profetizada. A flecha do evangelho fora lançada, e hoje, como se vê, se crava nesta cruz diante de vossos olhos. Veja que ele está dizendo a Drusos e a Simão, né? Ioane está dizendo, eles estão aqui diante da cruz. Cristo não está pendurado? Ele não começou do Éden? Ele disse que lá no Éden Deus não foi anunciar o evangelho dizendo que da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente? Essa palavra que foi uma profecia, que foi uma promessa, aqui é representada como uma flecha lançada no Éden, e que agora se crava ou se concretiza na cruz, Cristo pregado, crucificado, diante dos olhos de Simão, de Drusos, de toda a multidão e também de Ioanes. Simão, a esta altura, tinha o semblante vidrado no crucificado, como que a beber pelos olhos todo o amor e ternura que do Messias transbordava. Ou seja, Simão, que teve aquele discurso lá atrás, aquela cosmovisão judaico-cristã totalmente equivocada acerca de Deus, lembram dessa parte? Agora, diante do que ele ouvira, diz que a esta altura Simão estava convertido. Ele estava com os olhos vidrados no crucificado, como que a beber pelos olhos todo o amor e ternura que do Messias transbordava. Contemplava a Deus, o verdadeiro, como nunca outrora vislumbrara. Podia agora compreender, mediante a exposição de Ioanes, o que até então desconhecia. O que ele desconhecia? A batalha do ego versus o eu sou. Vocês sabiam que em nós, essa nossa persona, sabe o que é persona? A palavra latina, que em português é pessoa. Eu sou uma pessoa, eu, Alexandre, tu, outra pessoa, né? Esse nosso eu, melhor chamado de ego, é o que nos faz nos separar de Deus e da sua criação. Essa persona. O verdadeiro eu, e o único eu que existe, porque Deus e o próprio Cristo encarnado, ao se identificar, disse: eu sou. O único que pode dizer de si mesmo eu sou é Ele. Portanto, nenhum de nós é eu. Nós somos egos. O eu é o Cristo que habita em mim. Ele é o eu. Por isso que esse ego que impede que ele seja, tem que ser destruído para que ele viva, não mais eu, mas ele viva em mim. Então, Simão contemplava a Deus, o verdadeiro, como nunca outrora vislumbrara. Podia agora compreender, mediante a exposição de Ioanes, o que até então desconhecia: a batalha do ego versus o eu sou. Abrem aspas, portanto, Simão falando: por que não percebi isso antes? Monologava Simão, enquanto mantinha os olhos fixos no amor. Como não compreender que todo o mal no universo procede das trevas, e que em Deus não há treva nenhuma, e por isso não pode haver nele nada que deriva do ódio, porque Deus é amor. Violência nenhuma advém daquele que é misericordioso. Suas mãos são incapazes de derramar sangue, e os seus olhos se desviam do mal. O seu coração não se compraz na morte do ímpio, nem a sua alma tem prazer na destruição do pecador. Ó venerável amor, como pude pensar mal de vós, achando que tinhais um coração caprichoso, que fosseis um Deus implacável, incapaz de perdoar, sem requerer a dívida de quem não a pode solver. Meus olhos não podiam ver vossa natureza impoluta, e cheguei a considerar que estivesseis irado com o homem, vindo a derramar-vos em ira
sobre o vosso amado Filho. Fui enganado pelo pai da mentira, por anos a fio, deixando-me enredar pelos seus engodos. Perdoai-me, ó clemente, e ensinai-me o caminho do amor. Disse Simão a Ioannes: continua, discípulo do amor. Conte-nos o que aconteceu após a queda do homem e como chegamos ao dia de hoje. Semana que vem falaremos o capítulo 23, o caminho da revolta.